Era finalizada a participação dos times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá. Primeiro vídeo que eu fiz, empolgação, primeiros jogos. O Palmeiras tinha feito um jogo médio com o Porto e ganhou do time egípcio também com o primeiro tempo bem abaixo. Depois deu uma deslanchada. E contra o Inter de Miami tomou baile. O Inter de Miami pôs o Palmeiras na roda. O Inter de Miami tivesse ali mais uns dois jogadores melhores na defesa, não teria cedido o empate. O Palmeiras nem tava com futebol para empatar. Achou o primeiro gol ali com o Paulinho. O Messi desequilibrou. Suárez, quase aposentado, mete um golaço daquele. Busquets, quer dizer, o quase cinquentão do Inter Miami, quase põe o Palmeiras para fora. Porque quando tava 2-0, se o Porto faz a diferença contra o time egípcio, o Porto classificava. Aliás, o Porto horroroso. Futebol Clube do Porto horroroso. 4-4 eliminado, teve protesto na chegada em Portugal. Aí, o Flamengo, primeiro tempo contra o Esperance da Tunísia, também fez um jogo médio, depois fez um bom jogo, ganhou contra o Chelsea, fez um jogaço acima da média. Pra mim, o melhor jogo de brasileiro foi Flamengo e Chelsea, foi o Flamengo contra o Chelsea. Calma aí que eu vou falar. Mas o Botafogo ganhou no Paris Saint-Germain, mas calma. Olha o jeito que o Flamengo jogou, a proposta de jogo do Flamengo para do Botafogo. E o último jogo do Flamengo jogou com o time reserva, já classificado, já sabendo que já era primeiro colocado, empatou com o time dos Los Angeles. O Botafogo teve uma estreia também média contra o Seattle, mas venceu, fez um jogaço contra o PSG. Porque a sua proposta era se defender, partir para o contra-ataque e tentar algo. E conseguiu. Só que o Botafogo não fez um jogo de um time que vai lá para ser campeão. É muito difícil jogar contra o PSG, tudo bem, ganhou, ótima vitória. Depois de 12 anos um time brasileiro ganha de um time europeu no campeonato mundial. Mas foi um jogo bem ali, retrancado, contra-ataque. Porra, não dá para falar que foi um baita de um jogo. E contra o Atlético de Madrid, mesma coisa, perdeu o jogo. Eu acredito que se não tivesse ganho do PSG, ia perder de uns 2, 3 o Atlético de Madrid, estaria até eliminado. E isso vem demonstrando que não é tudo isso o futebol brasileiro. Mas e o europeu? Também não é. Os clubes europeus que vão chegar fudidamente agora nessa segunda fase é o Manchester City, é o Real Madrid, a Inter de Milão que joga daqui a pouco o River Plate, a Juventus que está jogando muito bem. Borussia, acredito que não. E o Fluminense, mano? O Fluminense que me deixou tão animado contra o time coreano, aquela vitória de 4-2, que também foi no sufoco, pois abriu o placar, tomou a virada, demorou para desvirar, depois fez 4-2, empatou com o Borussia, primeiro jogo, legal. Agora contra o Mamelodi, o time africano dominou o jogo. O time da África do Sul dominou o jogo todo. O Fluminense saiu ali, poderia ter sido eliminado. Bom, o que a gente vê já para a próxima fase? O Palmeiras deu muita sorte, porque no dia anterior ele estava ficando em primeiro e o PSG em segundo. Em boa parte do jogo ele estava ficando o PSG em primeiro, ele em segundo, ia pegar o PSG. Buscou um empate que tirou ele da reta do PSG. Porque querendo ou não, galera, o PSG perdeu pro Botafogo, mas vai crescer muito agora nessa reta final. E eu não vejo o crescimento dos times brasileiros. Desculpa falar a verdade, mas... Porra, mano, que futebolzinho meia boca. Fala aí meia boca. Que vergonha, né? O Boca Juniors empatou com o time semi-amador lá da Nova Zelândia. Ridículo o Boca Juniors. Boca Juniors, desde que perdeu aquela Libertadores pro Corinthians, passou a ser um meia boca de verdade. E o Palmeiras acabou vindo pro lado de cada chave, e o Botafogo também, porque o Botafogo fez o favor de perder com o gol do Griezmann no último minuto para o Atlético de Madrid, e aí tá em aberto. Vou torcer pro Botafogo, é óbvio, mas eu acredito que o Palmeiras vai passar do Botafogo e já deu mais sorte ainda, porque o Bayern, que seria o time que estaria ali colado com a chave do lado de cá, perdeu ontem pro Benfica, o Benfica joga com o Chelsea, qualquer um dos dois que passasse, o Palmeiras passar do Botafogo, acredito que o Palmeiras pode ganhar de Chelsea ou de Benfica. Apesar que é mundial, né? E o Palmeiras em mundial, a gente já sabe como que é a história. Mas eu acredito que se o Botafogo passar do Palmeiras, vai ter mais dificuldades contra Chelsea ou contra Benfica. Do lado de lá, Inter Miami, que
perdeu a chance de sair do Paris Saint-Germain, de jogar com o Botafogo, lamentou demais, acredito que não passa do Paris Saint-Germain, acredito que o Paris Saint-Germain classifica, e aí sim, eu acho que o Flamengo tem chance sim contra o Bayern, porque o Bayern que jogou contra o Benfica com o time praticamente reserva, mas quando entraram os seus jogadores principais, a cavalaria não conseguiu marcar gol no Benfica, acredito que o Flamengo tem chance sim de passar. Então fica ali já, PSG contra Flamengo ou Bayern. É jogão, é jogão. Flamengo e Bayern vai ser um jogão da porra. Falta os jogos de hoje à noite para definir quem que vai ser o primeiro do grupo da Inter de Milão e River Plate. O Monterrey tem chances ainda. Se tiver algum tropeço do River contra a Inter de Milão, o Monterrey ganhando pode passar também, né? Mas acredito que vai dar do lado de cá Inter de Milão em primeiro para jogar contra o Fluminense, já do lado, né, do chave do Botafogo e do Palmeiras, e do lado de lá vai o River Plate jogar contra o Borussia. Amanhã, os últimos jogos, teremos um jogaço City-Juve, City ganhando, fica pro lado de cá, do chaveamento de Palmeiras e Botafogo, provavelmente para jogar com o Red Bull, o austríaco, que eu acredito que perca do Real Madrid. O Real Madrid vai pro lado de lá jogar com a Juve. E aí, eu acredito, muito, muito mesmo, que do lado de cá, se tivermos Fluminense e Inter de Milão, a Inter passa pelo Fluminense, tranquilo, e teríamos uma semifinal Inter de Milão e Manchester City. Contra, provavelmente, o vencedor de Benfica e Chelsea, eu acho que contra o Palmeiras. E aí, galera, qualquer um desses times, Botafogo, Palmeiras, Chelsea ou Benfica, para pegar uma Inter de Milão ou Manchester City, aí a parada acho que acaba por aí. Já do lado de lá, um PSG e Bayern ou um PSG e Flamengo, provavelmente pega numa semifinal ou um Real e River ou um Real e Borussia. Pode ser um Real e River. Isso dependendo dos resultados de hoje. E poderemos ter aí sim uma semifinal entre Real Madrid e PSG, Real Madrid e Bayern, ou até mesmo Real Madrid e Flamengo. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas a questão é que é isso. É outro campeonato. É um jogo único. Não vai ter jogo mais igual da primeira fase, nem dos times europeus, nem dos brasileiros. Então os times brasileiros que empolgaram tanto na torcida, a imprensa, e já deram uma caída de nível, tem chance de chegar agora e... Por exemplo, Palmeiras e Botafogo, temos já um brasileiro garantido nas quartas. Fluminense ou Inter ou River Plate, já fica mais difícil. Pode ser um Monterrey difícil, né? Acho que vai ser mesmo a Inter de Milão. E o Flamengo e Bayern, mano, aí é choque pesadão. Tem que jogar muita bola. É jogo, é final. Todo jogo agora é final, certo? Só que os europeus, principalmente os pesadão, eles vão vir daquele jeitão. Galera, é a realidade. E eu acho que, infelizmente e dificilmente, algum brasileiro vai chegar nessa final. Talvez numa semi muito difícil, talvez. E eu posto minhas fichas no Flamengo, apesar do Flamengo ter pego o adversário mais difícil, que é o Bayern. Mas que o Flamengo tem time para transformar o Bayern num adversário não tão difícil. Vamos ver, vamos esperar. Ainda tem os jogos de hoje à noite, os jogos de amanhã à tarde à noite. E a partir de sábado, o couro come. Tamo junto, valeu galera!